Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma videoaula de HTML5. Hoje nós vamos aprender a inserir imagens no nosso site utilizando os recursos do HTML5, ainda sem fazer uso do CSS. Então nós vamos utilizar todas as tags padrões do HTML5, de forma que vamos poder é, inserir algumas imagens. Eu baixei algumas imagens da internet e a gente tem que ter algum cuidado, alguns cuidados quando a gente faz isso. Por exemplo, eu vou desenvolver um site, né? E esse site a gente tem que lembrar que ele vai ficar hospedado, então ele vai ficar público para todo mundo. E hoje existem vários programas, né, de pesquisar imagens, e quando a gente pega uma imagem sem observar o direito autoral da imagem, a gente pode ter um problema e trazer um problema para a empresa que a gente está desenvolvendo o site. Então, antes de você pegar imagens para colocar no site que você está desenvolvendo, você tem que observar se essas imagens são públicas, né? Ou se elas detêm de direitos autorais, né? Então, assim, você tem que procurar saber isso. E vale ressaltar que tem muitos bancos de dados de imagens gratuitas, né? Que você pode pegar, que elas são públicas, né? Você não vai ter custo nenhum por fazer isso. Então eu baixei algumas imagens tendo esse cuidado. Quando a gente baixa a imagem, faz o download de imagens da internet, ela vem com um nome bem grande, né? Um nome bem extenso. E isso não é bom, porque toda vez que a gente for inserir uma imagem, a gente vai ter que referenciar esse nome desse arquivo para que ele seja carregado. Então, o ideal é a gente renomear e colocar um padrão, né, uma sequência lógica, alguma coisa que vai fazer ficar mais fácil de você desenvolver na hora que você for usar essas imagens. Vale ressaltar também que existem vários tipos de imagem. No meu caso, as imagens que eu baixei aqui são todas JPG. Mas existe PNG, existem uma série de imagens aí de extensão de imagens que a internet aceita. Então, no meu caso, eu configurei aqui o Windows Explorer para mostrar a extensão dos meus arquivos. Mas caso o seu Windows aí não esteja configurado desse jeito, para você descobrir é muito simples. É só ir lá em propriedade com o botão direito do mouse. E aqui você vai ter o tipo de arquivo. Então nesse caso é .jpg. É esse .jpg que eu tenho que colocar dentro do arquivo HTML. Então eu vou renomear essa imagem, eu vou chamar de mg. Vou chamar a próxima aqui de mg2 e a próxima de mg3. Eu não sei se eu vou fazer uso dessas três, mas eu vou renomear assim mesmo, mg3. Eu já abri aqui o site que a gente estava fazendo na aula passada e abri o código fonte dele aqui também. Coloquei do lado para ficar mais fácil para a gente visualizar. Eu vou usar o mesmo código aqui para a gente a gente ganhar um pouco de tempo, mas ele está configurado do mesmo jeito da última aula. Que na última videoaula, a gente mudou o tipo da fonte, mudou a cor do body aqui e a cor da fonte também, e também o tamanho dessa fonte. Então vamos aqui no final, eu vou colocar o comando aqui, que é uma novidade, né, no HTML5, que é o figure. A gente inseria a imagem direto, né? Agora com o HTML5 não, ele tem esse comando figure que a gente pode inserir. Eu vou abrir e fechá-lo. Certo. Agora para
indicar qual a imagem que eu quero que seja carregada, é muito simples. Eu venho e coloco img, que é a tagzinha para carregar a imagem. E agora eu vou falar qual o caminho, qual a localização dessa imagem, que seria src, né? No inglês ele é source, né? Onde está a imagem? A gente não colocou essa imagem numa pasta, mas é o ideal a gente começar a organizar as nossas imagens em pastas. Então eu vou criar uma pasta aqui chamada imagens e vou colocar essas imagens, essas 3 imagens, e todas as imagens que você for trabalhar no seu site, o ideal é que ela fique dentro dessa pasta. E é bom lembrar também que o index aqui é o meu arquivo onde eu estou digitando, né? Eu estou desenvolvendo ele, e ele está no mesmo nível da pastinha imagens. Então é interessante eu prestar atenção nisso, porque se essa pasta estiver em outro lugar, vai ter que ser outro caminho. Então vou voltar aqui para os 2 arquivos. Então agora eu sei que a minha imagem está dentro de uma pasta chamada imagens barra img, que é o nome do arquivo que eu quero carregar, jpg. Então basta fazer isso, eu vou salvar. Quando eu atualizar o site aqui, ele tem que ter carregado a imagem. Ó. Deu algum erro. img src imagens img1.jpg. Vamos verificar lá. Imagens img não tem o 1. Então eu vou tirar o 1. Aqui na verdade eu segui um padrão, mas só a partir do 2, né? Então ficou errado. Eu vou apertar um F5. Então carregou a imagem aqui, por sinal parece que é uma imagem bem grande. Então a imagem ficou imensa aqui no meu site, eu vou ter que diminuir essa imagem. Então vamos lá, para a gente poder diminuir essa imagem, a gente pode colocar uma propriedade aqui, onde a gente já até tinha visto em outras aulas, que seria a altura e a largura, né? Eu vou trabalhar aqui com a altura, que seria o height, e vou colocar aqui 200 pixels. Para a gente ver como que essa imagem fica, 200px. Salvei, atualizei, a gente percebe que a imagem diminuiu, né? A imagem ficou um tamanho bom. Eu vou voltar aqui para o código, então, eu posso colocar, então, o height seria a altura e a largura seria o width. Então, assim, eu posso trabalhar com largura e altura. Agora, em relação a algumas imagens, nós vamos ter que ter alguns cuidados. Por exemplo, essa imagem aí, parece que é uma imagem... eu não consigo separar, mas parece que ela é mais larga, né? Vamos tentar colocar aqui 200 também, 200 pixels na largura. Vamos ver o que acontece com a imagem. Ó, se a gente observar, ela deu uma diminuída na largura, então ela distorceu um pouco a imagem. Então, quando eu utilizo tanto a altura quanto à largura, eu tenho que saber que essa imagem ela não vai ficar proporcional. Então, esse valor aqui, ou eu faço a conta para esse valor, para que ela fique proporcional, porque caso contrário, a gente vai ter uma imagem distorcida. E quando eu utilizo ou a altura ou a largura, só ele já vai automaticamente fazer a proporção do que está faltando. Então, ele vai seguir o formato da imagem. Então, se eu não fizer a conta proporcional, tanto para a largura quanto para a altura, é melhor eu colocar só uma propriedade. Então, eu posso definir aqui, por exemplo, 400 pixels, que ele vai fazer a proporção
da largura, de forma que a imagem não vai perder o seu formato original. Você vai conseguir ver de forma nítida como realmente é essa imagem. Agora, se eu colocar a altura e a largura e não seguir a proporção, eu vou ter uma imagem distorcida. Tranquilo. Então, a gente configurou aí a altura, a largura. Outra coisa que eu posso configurar nessa imagem seria o título da imagem, né? Então, quando eu coloco aqui um title e coloco um texto, por exemplo, não sei, talvez árvore seca. Quando eu faço isso no title, vou salvar, vou atualizar, a gente vai perceber o que? Quando você parar o mouse em cima da imagem, ficou muito errado, né? Quando você parar o mouse em cima da imagem, você vai ver aquele texto que você colocou ali. Então, assim, parou o mouse, ele vai indicar, ele vai fazer um título ali para aquela imagem. Outra coisa que a gente pode fazer aqui de propriedade ainda na imagem, então ó, eu já coloquei o IMG, SRC para carregar, para apontar o caminho, aonde que está a imagem e qual o nome dessa imagem. Essa pastinha aqui, se a imagem estivesse no mesmo lugar do meu arquivo HTML, eu não ia colocar isso aqui, eu simplesmente ia colocar o nome da imagem, embora para ficar organizado, para ficar de forma bem bonitinha, né? Seguindo um padrão, é necessário a gente criar uma pastinha de imagens, porque quando eu estiver desenvolvendo um site, eu vou ter muitos arquivos de imagem e vai virar uma bagunça. Então aqui eu configurei também a altura, eu tinha configurado a largura, né, o width, e eu tirei. Agora eu tenho o title, que é quando eu paro o mouse em cima, e eu tenho outra propriedade aqui, que seria o alt. O que esse cara vai fazer? Por exemplo, eu vou colocar aqui uma descrição dessa imagem. Por exemplo, imagem de uma árvore seca. Eu podia colocar também, falar do bichinho que está em cima dessa árvore, eu podia dar mais detalhes aqui. O que isso para que isso vai servir? Principalmente para aquelas pessoas que têm alguma necessidade especial no sentido de não ver, quando eles usam o leitor de tela vai falar e vai descrever o que seria essa imagem. Então, essa é uma das funções desse alt. Então, se você salvar aqui, você vir aqui na imagem, não vai fazer diferença nenhuma para você. Agora, para quem está usando, para quem está navegando no seu site, utilizando um leitor de telas, ele vai ler a descrição dessa imagem, vai poder informar que ali tem essa imagem de acordo com o que você fez a descrição aqui. Tá certo que a minha descrição não ficou muito sugestiva não, mas você pode fazer direitinho quando você estiver usando. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, que é outra função na verdade desse alt, é assim, quando você tem algum problema na hora de carregar essa imagem. Por exemplo, quando eu comecei, eu coloquei img1, eu me enganei no nome da imagem. Se essa imagem, na hora que for carregada, ela tiver algum problema e não for mostrada, vai aparecer exatamente o que eu coloquei lá no alt. Ó. Então, para um usuário comum que estiver utilizando o site, a imagem deu algum problema, corrompeu, não foi possível carregar, ou até mesmo eu errei o nome da imagem, como foi esse caso aí. Aí vai aparecer a descrição do que seria essa imagem, ou seja, além de estar faltando, mesmo faltando aquela imagem, a função daquela imagem está sendo descrita ali. Então esse é um recurso bem legal do HTML5, a gente não tinha isso na versão anterior.
E se eu tiver algum problema então para carregar a imagem, eu também vou resolver isso com o Alt. Então o Alt, entre aspas, igual entre aspas, eu vou colocar a descrição da imagem. Vai servir tanto para o leitor de tela, quanto para quando houver algum problema na hora de carregar essa imagem. Outro componente aqui, outra propriedade da imagem que foi criada no HTML5 é um cara chamado FigCaption. FigCaption, o que a gente pode colocar aqui? Eu tenho que abrir e fechar. E isso aqui, colocando errado, né? Vai servir para mim identificar a minha imagem. Eu posso colocar, eu vou minimizar aqui para ficar melhor. Figura 1. Eu posso colocar um título na imagem, né? Ou uma legenda na imagem. Então eu vou salvar aqui. Vou atualizar. Então, quando eu atualizar aqui, a gente vai perceber o quê? Que existe uma legenda aqui nessa imagem. Outra coisa que eu consigo fazer aqui ainda, eu posso, por exemplo, fazer o alinhamento dessa imagem. A gente aprendeu a alinhar o parágrafo aqui com a line. Eu posso colocar aqui dentro da propriedade da tag figure, eu posso colocar o align aqui e de forma bem parecida com o que a gente viu lá no parágrafo, eu posso definir onde eu quero que essa imagem vá, né? Para onde que eu quero que ela vá. Eu vou colocar no center e quando eu atualizar a imagem, olha lá, ela foi para o centro da página e, além disso, também levou com ela a legenda. Essa legenda também ela pode ser configurada como se fosse o título da imagem também. Basta eu mudar essa legenda de lugar aqui que a gente vai ter o título da imagem em cima. Então, bem legal isso aí, dá pra gente trabalhar bem tranquilo com HTML em relação a comandos voltados para figuras. E a gente ainda não usou o CSS, todos esses comandos são com HTML puro. Outra coisa que a gente consegue fazer aqui, por exemplo, eu consigo carregar outra imagem aqui. Dentro do Figo aqui, img src igual imagens barra img2.jpg. Vamos ver, vai carregar outra imagem. Então tá aqui uma nova imagem, só que essa imagem é bem grande também, ó. Essa imagem também eu achei no banco de dados de imagem gratuito. Eu vou diminuir aqui. Eu vou colocar agora o it no lugar da altura, né? Então agora eu vou definir com a largura. E vou colocar também 200 pixels. Mas na verdade, no lugar do pixel aqui, se eu quiser usar porcentagem também eu posso usar. Olha lá. Eu coloquei 200 aqui Por que não ficou no mesmo tamanho da outra? Porque uma eu estou usando a altura, né? A primeira eu estou usando... eu defini a altura, na segunda eu estou definindo a largura. Por isso que não ficaram no mesmo tamanho. Eu podia também colocar aqui no lugar dos pixels, se eu quisesse, vamos supor que eu quero 30% do tamanho real da imagem. Então é só eu definir a porcentagem e salvei e atualizei, eu vou ter lá 30% da imagem. Eu posso aumentar também.
Então eu vou ter uma imagem maior. Outra coisa que eu posso fazer aqui é... Vou deixar 200 pixels aqui. Eu posso colocar na imagem aqui uma outra propriedade que é o border. Então eu posso definir aqui 10 pixels. Então quando eu atualizar, olha, eu tenho uma borda na imagem. Eu posso colocar a borda na imagem, eu posso colocar também na imagem de cima. Então bem simples, é só colocar a palavrinha border e definir o tamanho dessa borda, né? A espessura, na verdade, dessa borda. Eu vou colocar aqui só 5 pixels. Salvei. Atualizei. E a gente vai ver que ela está seguindo ali a borda, né, no tamanho 5 e as duas estão centralizadas. Beleza, só que aí o capítulo, o título aqui já não está servindo, né? Eu tinha que colocar um para cada um. Tranquilo. E se eu mudasse a cor da fonte aqui? Se eu colocasse tudo azul, será que a borda ia ficar azul também? O que vocês acham? Por exemplo, se eu tirasse essa fonte aqui, se eu salvar aqui e quando eu atualizar, olha lá o que vai acontecer. As bordas seguem a cor das bordas, né? Segue o padrão da cor da fonte. Então, se eu tenho a fonte azul, as bordas também serão na mesma cor. Tranquilo, gente. Era isso que a gente tinha para aprender hoje, né? Inserir imagens e suas propriedades, né? Os seus padrões, utilizando simplesmente HTML5 sem fazer uso do CSS. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa estou à disposição. Um forte abraço para vocês. Até mais.